Governador, nós tivemos casos, falando um pouco de educação, em que cenas acabaram marcando a vida de muitas pessoas que assistiram casos aí de crianças que invadiram as escolas armadas e provocaram tragédias. O que o governo do estado tem feito para evitar esse tipo de coisa? Há um investimento, um olhar diferenciado para a educação? Olha, primeiro que é importante, primeiro trouxemos o secretário, né, Feder, que veio de Curitiba, ele é de São Paulo, né, estava em Curitiba emprestado, né, e lá ele levou Curitiba ao primeiro lugar do IDEB, que é aquele índice que mede a qualidade da educação, primeiro do Brasil. Então, ele agora tem essa missão aqui. Ele não pode entregar menos do que entregou para Curitiba. E nós queremos voltar a ser o primeiro lugar do IDEB no estado de São Paulo. Mas especificamente sobre esta questão, né, vou falar um pouquinho de educação e depois vou falar sobre a questão daqueles atos de violência na escola. Primeiro, dizer que nós também implementamos o Jovem Aprendiz Paulista, muito importante. É um programa que dá oportunidade aos jovens também de entrar no mercado de trabalho com uma remuneração, para as micro e pequenas empresas contratarem esses jovens, a expansão do ensino de tempo integral, o ensino profissionalizante, uma série de ações da educação que o Feder tem comandado e já tem feito a diferença. Especificamente sobre essa questão dos nossos jovens nas escolas, sobre a questão da violência, a gente precisa estar atento a uma coisa. A gente viu cenas de violência contra terceiros, mas existem outras violências acontecendo dentro das escolas privadas, públicas. Existe a violência contra eles mesmos, a automutilação, o aumento do índice de suicídio entre jovens. Isso demonstra claramente que nós temos que cuidar da saúde mental desses jovens. Esse tem que ser um dos grandes focos. Não é transformar a escola numa grande, num local de segurança máxima. Não é esse o foco. O foco tem que ser cuidar dos nossos jovens. Para isso, nós contratamos 500 psicólogos que vão atuar presencialmente, estão atuando presencialmente nas escolas. Além disso, capacitamos mais integrantes das escolas. Nós estamos triplicando o número de integrantes capacitados para poder criar vínculos com os nossos jovens e, inclusive, identificar situações de potencial de violência. E, por fim, protocolos de comunicação com as forças de segurança, com a Polícia Militar e Polícia Civil, para que todos tenham a mesma forma de apuração. Algumas polícias civis e militares já tinham uma atuação próxima das escolas, mas era algo pontual. Outras, quando vinha alguma reclamação da escola, talvez não levasse tanto em consideração. O que existe agora é um protocolo, né, claro, de atendimento e conciliação entre as informações da educação e da segurança pública. Governador, trago aqui alguns dados do CAGED. Né? De janeiro a março de 2022, o Vale do Paraíba registrou saldo positivo nas vagas de trabalho com quase 620 mil postos abertos na nossa região ali. Em 2023, nesse mesmo período, 526, ou seja, 15% menos. Sabendo que algumas indústrias grandes estão deixando ou deixaram o Vale do Paraíba, como a própria Ford, a Chery, que acabou fechando a fábrica. O que o governo do estado pensa, que estratégia usar para fazer que esses empregos eles voltem para os moradores ali? Se esse dado é de 600 mil, de 525 mil, não é o dado correto para ser analisado. Porque o dado correto é a balança entre contratações e demissões. E eu posso dizer que em 2023 nós aumentamos a balança entre contratações e... Aliás, nunca se gerou tanto emprego no estado de São Paulo como um todo, e na região de Vale do Paraíba não tem sido diferente, não. Aliás, essas notícias estão faladas, foram inclusive de 2022. Por isso que eu estou... Mas quando você olha a vagas abertas, novas postos de trabalho, você precisa ver quantos que foram demitidos. É a diferença entre demitidos e admitidos, que é o saldo positivo. Então nós temos que olhar os saldos positivos, e eles foram maiores em 2023 do que em 2022. Né? Neste dado que você analisou, é apenas a abertura de postos de trabalho, não falo dos fechamentos. Né? Então, esta análise tem que ser feita olhando abertura e fechamento e, de fato, quanto que se aumentou de oferta de novos postos de trabalho. Vale lembrar também que, paralelo a isso, a gente tem uma nova categoria aí, já há alguns anos, que são os MEIs, as empresas que também o Estado de São Paulo está batendo recorde em abertura de novas empresas. No Vale do Paraíba não foi diferente. Sim. Então, a gente vê, sim, melhoras a fazer. Eu acabei de citar a ida da CSN para o lugar da fábrica da Ford, a LG que pode ter uma nova linha branca, citei também sobre a Embraer.
Agora, por exemplo, existe um desaquecimento do mercado automobilístico, que normalmente está ligado a impostos e benefícios federais, né? Que também tem sido feito, mas o Estado de São Paulo já conseguiu arrecadar 50 bilhões de investimentos da iniciativa privada para geração de emprego. Então nós temos a Bracel investindo muito, a Toyota também investindo muito e também a GWM, que inclusive assumiu uma fábrica que estava fechada, que era a fábrica da Mercedes. Então essa fábrica passa também a operar com carros chineses, que chama GWM. Então anunciamos benefícios de impostos, o Estado bateu recorde na geração de emprego. O senhor tocou no assunto da questão das montadoras e nós tivemos aí a semana passada o anúncio do governo reduzindo alguns impostos para tentar reaquecer a venda de carros. O Estado também pensa em fazer alguma coisa nesse sentido? Sim, nós já anunciamos R$ 1 bilhão de redução de impostos nesses primeiros 4 meses. São para setores específicos e nós queremos continuar anunciando, inclusive por regiões específicas. O Estado de São Paulo é a 21ª economia do mundo, o estado mais rico da federação, mas ele ainda é desigual, né? Eu falei um pouquinho sobre isso anteriormente. A gente tem regiões que carecem de serviços até básicos. E a gente precisa equilibrar isso. E para desenvolver essas regiões, às vezes a gente precisa de benefícios também regionais, para determinadas vocações daquelas regiões. Então isso está sendo também estudado, inclusive já foi também anunciado alguns benefícios, como eu disse, de até R$ 1 bilhão de benefícios fiscais. Agora, uma coisa, o governador e o nosso secretário Jorge Lima tem muito claro: o Estado de São Paulo não vai perder mais empresa para Minas Gerais. Nós não só não vamos deixar de perder, como vamos querer atrair novas empresas para o Estado de São Paulo. É isso que nós já temos feito, por isso os resultados positivos nos investimentos e geração de emprego. Governador, uma pergunta que veio da internet. O governador Tarcísio anunciou o salário mínimo paulista R$ 1.550. E a pergunta foi no sentido de se haverá algum aumento de imposto em algum lugar para que isso possa ser cumprido pelo governo. Como é que está essa questão? Então, vamos lá. O salário mínimo paulista foi anunciado o dobro do salário mínimo nacional, o dobro do aumento. Enquanto um foi 10%, o outro foi 20%. Nós também simplificamos. Existiam 2 tipos, virou um tipo só, R$ 1.550. No caso do salário mínimo paulista, a grande maioria das funções públicas já estão dentro deste valor. Mas isso também é uma regulação e regulamentação para a iniciativa privada também. Então não há necessidade de aumento de impostos em relação a isso. O maior impacto também é nas cadeias produtivas privadas, né? Mas o salário paulista, a condição de trabalho aqui no estado de São Paulo já sempre teve um pouco melhor do que dos outros estados. Por isso, a gente justifica esse aumento expressivo. E, já coladinho com esse aumento, o anunciado aumento de 34% para as forças de segurança, Polícia Militar, esse sim, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Científica, sem necessidade de aumento de imposto, né? A gente com muita responsabilidade. Em 4 meses, pela primeira vez aconteceu no governo, um aumento para as forças de segurança em 4 meses, até 34% de aumento, dependendo daquela posição que ele ocupa, e isso deve ser sancionado nos próximos dias pelo governador Tarcísio. Felício, alguma política, algum projeto do governo pensando em casas populares para quem está naquela faixa de 2 a 5 salários mínimos? Olha, a Casa Popular sempre tem a maior iniciativa de construção do governo federal. Nos últimos anos, é fato, houve uma desaceleração da entrega, principalmente o 0 a 1. 2 a 5 já tem o mercado privado, né? Aí eu estou falando de 0 a 2. 2 a 5, o mercado privado é muito pujante. E nós anunciamos recentemente recursos para ajudar no financiamento destas casas de 2 a 5 salários mínimos. Então, o nosso governador Tarcísio anunciou recursos para aproximadamente 20 mil unidades habitacionais em parceria com a iniciativa privada, que são as cartas de crédito para aquisição. Eles conseguem ter um desconto que vai até R$ 25 mil na aquisição. Isso faz com que a parcela caia, dando acesso melhor às pessoas de 2 a 5. Governador, para a gente encerrar, quais são as perspectivas para o futuro aí, a gente olhando para a questão da tecnologia no estado de São Paulo? É fundamental que para prestar melhores serviços a gente possa incluir tecnologia. Com tecnologia a gente faz mais, né? Com o mesmo recurso e consegue atender melhor. Vou dar um exemplo que eu anunciei junto com o secretário Eleusis.
as telemedicinas na UTI. Então nós começamos aqui em São Paulo, num único hospital, e dali já começa a expansão para mais 19 hospitais. E o que aconteceu com a telemedicina na UTI? O profissional do hospital, do Mandaki, nós começamos no hospital do Mandaki, ele tem acesso a profissionais da USP e consegue discutir casos da UTI. O que aconteceu? 30% de redução no tempo de internação daquela pessoa. Mas até aí, você pode dizer, bom, ele está livrando um leito com mais rapidez, mas e a saúde dele? 11% a menos de taxa de mortalidade nas UTIs com o apoio da telemedicina. Então nós conseguimos, sem criar nenhum leito, aumentar 30% o número de... Então imagine um hospital que tinha 100 leitos de UTI, ele ganha 30 leitos de UTI sem precisar construir nenhum leito a mais, porque ele ganha eficiência e cuidando das pessoas. Você reduzir o tempo, você também melhora a recuperação daquela pessoa. Porque a UTI, você sabe, a pessoa fica depois, tem que passar por fisioterapia, dependendo do tipo de internação, enfim. Então, a redução e a diminuição do tempo da UTI também facilita a recuperação mais eficiente depois com menos sofrimento para esse paciente. Dei um exemplinho da tecnologia. Agora vou dar outro exemplo que nós já implementamos. O convênio com o GovBR e com o SNE. Você pode agora, nas estradas do DR, se for multado, você pode pagar com 40% de desconto em vez dos 20% de desconto. Basta baixar o aplicativo SNE. E o GovBR, o Estado de São Paulo, infelizmente, não tinha assinado o convênio com o governo federal, e para você transferir seu veículo, você precisava imprimir, porque hoje está tudo eletrônico. Você imprimia e levava no cartório. Nos próximos dias você não vai precisar fazer mais isso. Você aperta o botão, está feita a transferência aqui também no estado de São Paulo. Outros estados já tinham, mas o estado de São Paulo não tinha assinado. Por fim, o sistema Córtex, que aí vamos para a segurança. O sistema Córtex é um sistema federal que tem os procurados de todo o Brasil. E aí você consegue ter esse banco de dados no estado, que já assinou também o convênio, e agora a gente consegue identificar nas ruas de São Paulo qualquer procurado em qualquer lugar do Brasil, que antes não era feito por falta de um compartilhamento entre estados e a federação. Esse é o governo Tarcísio. Nós queremos estar próximo dos entes da federação, do governo federal, do governo municipal, do governo das assembleias legislativas, das câmaras de vereadores, para poder implementar políticas públicas eficientes. A questão política vai ficar num segundo plano e depois a população é que vai tirar sua conclusão sobre as melhores gestões, seja federal, estadual, municipal. Aí a população é que vai fazer sua análise. Felício, obrigado por receber a nossa equipe, sempre com gentileza aqui, e sucesso aí à frente do governo. Eu que agradeço, foi um prazer conversar com vocês, falar um pouco do Vale, falar um pouco do nosso governo. Pode ter certeza que nossa equipe está acordando cedo, arregaçando as mangas para transformar a vida da população do estado de São Paulo, principalmente daqueles que mais precisam. Contem com o governo Tarcísio de Freitas, com o governo do estado de São Paulo. São Paulo são todos. Eu, você, Poder Legislativo, Executivo, juntos construindo o estado dos nossos sonhos. Obrigado.